tarde. Hoje nós estamos sem microfone, então vou falar nesse tom. Todo mundo consegue ouvir assim? Tranquilo? Tá bom. Bom, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o livre-arbítrio. E o que significa isso de forma prática em nossa vida? Bom, na grande maioria das vezes, quando o espírito vai encarnar junto dos seus superiores, é conversado, é acordado uma série de situações, e essas situações se constituirão na rota, no caminho daquele espírito, no momento em que ele retorna à Terra. Isso acontece de forma mais ou menos comum para todos os encarnados, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na China, onde quer que seja. O espírito, antes de vir para a Terra, normalmente, ele passa por um processo de preparação, onde lhe serão apresentadas algumas situações que constituirão pontos fundamentais da sua existência, isto é, pontos que cabe a ele cumprir se quiser tirar proveito da vida que lhe foi dada. E para cumprir todas essas tarefas, para passar por mais essa etapa de aprendizado, lhe é dado um tempo, que pode ser longo ou curto, e que igualmente pode ser aumentado ou diminuído em razão das circunstâncias e principalmente do livre-arbítrio, quando nós estamos aqui encarnados. Bom, com muita frequência as pessoas me perguntam, existe realmente livre-arbítrio? E eu sempre respondo dizendo que eu não tenho a menor dúvida. E o que me deixa pensativo é por que essas pessoas têm dúvida sobre a existência do livre-arbítrio. Bom, certa vez uma preta velha, a avó Gambinda, me disse uma frase muito sábia e muito simples, que é a seguinte: livre-arbítrio é livro aberto. Livre-arbítrio é livro aberto. Isto é, a possibilidade que nós temos de escolher é a possibilidade que nós temos de escrever no livro da vida os caminhos que nós vamos tomando na Terra, as nossas atitudes, as nossas ações, etc. Qual é a confusão que geralmente as pessoas fazem? Elas confundem livre-arbítrio com eu faço o que eu quero. São duas coisas totalmente diferentes. Livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de escolher dentro do contexto em que nos encontramos. Livre-arbítrio não é a possibilidade de escolher infinitamente. É a capacidade de escolha dentro de um contexto. Vamos usar um exemplo simples. Suponhamos que eu estivesse atravessando uma ponte. Em determinado momento eu resolvo parar. Eu tenho algumas possibilidades. Eu posso ficar parado. Eu posso atravessar a ponte. Eu posso voltar. Eu posso ir para a esquerda e ir para a direita. Eu posso até pular no rio se eu quiser. Eu tenho algumas opções. Eu não tenho infinitas opções. Eu não posso, ainda que eu queira, dizer, bom, eu quero sair flutuando daqui e pousar na outra margem. Isso não existe. Porque o livre-arbítrio é apenas uma das outras leis divinas. Existem outras. Então, livre-arbítrio não é fazer aquilo que se quer fazer. É a possibilidade que nós temos de escolher dentro do contexto em que nós estamos inseridos. Isto é, do momento em que eu chego na Terra ao momento em que eu desencarno, a vida me oferecerá inúmeras, diversas, incontáveis oportunidades de escolha. Em cada uma dessas oportunidades, eu posso enxergar uma porta. E essa porta eu posso abri-la ou não. Eu posso escolher a segunda, escolher a terceira, escolher a quarta, não escolher nenhuma. Isto é livre-arbítrio. Nós ainda fazemos parte de uma classe de espíritos bastante inferiores. Nós estamos muito longe da perfeição espiritual. Nós estamos longe sequer da estabilidade espiritual. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, porque eu acho que um dos fatores mais importantes para que a gente consiga, de fato, entrar num caminho de reforma íntima é desenvolver um olhar sobre nós mesmos que seja um olhar real, não um olhar fantasioso. Existem várias correntes espiritualistas que vão dizer que nós somos anjos, que nós somos seres perfeitos.
nós estamos simplesmente vivendo uma experiência humana, mas, gente, isso é uma fantasia danada. A grande maioria das pessoas que eu conheço, e eu me incluo nisso, são pessoas que passam a maior parte do dia pensando só porcaria. Ou estão nervosas, ou estão ansiosas, ou estão com medo, ou estão com raiva. Isso é sinal de espírito evoluído? Aonde? Nós estamos muito longe disso. E se a gente quiser de fato crescer, a gente precisa ter um olhar real. Como assim? Eu sou um espírito que grande parte das vezes eu estou emburrado com alguém, eu estou com raiva de alguém, eu quero quebrar o pescoço de alguém, ou eu quero dar um tiro em alguém, ou eu estou com raiva de alguém no trânsito, ou eu estou com raiva do meu vizinho. A gente passa a maior parte do nosso dia vibrando coisas baixas. E isso é universal. Eu não conheço pessoalmente nenhuma única pessoa que eu pudesse dizer, bom, tem um ali que é diferente. É claro que existem aqueles que vão ficar muito tempo no negativo, e a maioria, incluindo a mim mesmo, são aqueles que oscilam. Hoje estou bom, amanhã eu não sei, depois amanhã não me pergunto. Cada dia é uma nova oportunidade, sim, mas cada dia é um novo desafio. Entende? A gente tem momentos de paz, momentos de alegria, momentos de oração, momentos de serenidade. Mas a maior parte do dia a gente está vibrando baixo. E reconhecer isso, cada um por si, é muito importante, até para que a gente entenda a razão das nossas escolhas. Por que eu estou fazendo assim? Por que eu sou o tipo de pessoa que eu sou? Porque se uma coisa que a espiritualidade nos oferece, nos ensina constantemente, é que não existe determinismo, no sentido de, as coisas tinham que ser assim. Essa é uma bela desculpa que a gente gosta de dizer. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas, aí vem as consequências ruins e a gente fala, bom, tinha que ser assim. Isso é uma desculpa. É um jeito de amortecer a nossa consciência, que muitas vezes teria coisas muito pesadas para nos acusar, mas a gente se refugia da culpa dizendo, bom, o mundo é assim, as pessoas são assim, etc. Só que a gente tem que lembrar aquilo que Jesus ensinou, a porta ela é estreita. De repente, se cair uma bomba que a gente desencarnar todo mundo junto, a gente não vai chegar todo mundo junto no mundo espiritual e não vamos chegar todos do mesmo jeito, com a mesma condição. Ou seja, nós podemos ter o exato momento da morte, uma coisa comum, mas o chegar do lado de lá é individual. Essa é a porta estreita. Cada um vai atravessar prestando contas daquilo que houver feito com o tempo que Deus lhe deu na vida em que aqui viveu. Então, olha a responsabilidade, o que a gente começa a encaixar dentro desse conceito de livre-arbítrio. Que, repito, não é como boa parte das pessoas pensa, faço o que eu quero e dane-se o mundo, o que importa é a minha vontade é soberana. Não, não é. Eu costumo dizer assim, que embora as leis divinas sejam justas, elas são inflexíveis. Por exemplo, não é dado ao Espírito, um exemplo, não é dado ao Espírito escolher não existir. A partir do momento em que o Espírito é criado por Deus, mesmo ele tendo livre-arbítrio, ele não pode dizer, eu não quero mais existir. Ele aqui na Terra pode até dar um tiro na própria cabeça, se enforcar, matar o corpo, mas a alma não morre jamais. Porque a partir do momento em que Deus a criou, ela então terá a imortalidade. Entendem como livre-arbítrio não é satisfazer a nossa vontade, mas livre-arbítrio é a capacidade de escolha. Agora, se nós nos esforçamos cotidianamente em nos tornarmos pessoas melhores, se a gente tem um olhar sincero sobre as nossas sombras, sobre os nossos desafios, e a gente realmente se empenha em se transformar para melhor, isso naturalmente fará com que as nossas escolhas sejam não apenas mais conscientes, como melhores escolhas. É isso que a espiritualidade espera de nós. Quantas e quantas pessoas eu já vi, e creio que vou continuar a ver, que passam aqui, conversam com as entidades, choram no pé da entidade, falam todas as mágoas que sentem no coração. A entidade propõe uma pequena mudança de comportamento, na hora diz, eu vou fazer. Passa do portão para fora, esquece. Na próxima gira está reclamando de novo, está chorando de novo. E quantas pessoas não fazem assim de terreiro em terreiro? Aí vem aqui uma vez, recebe um conselho, não é aquilo que eu queria. Aí vai para um outro terreiro, aí escuta a mesma coisa, vai para um outro, vai para o outro. Roda os terreiros todos de Uberaba. Daqui a pouco diz, nenhum terreiro presta. Não, provavelmente o problema seja você. Talvez você não esteja aberto para ouvir aquilo que é preciso escutar.
Isso é uma coisa que, inclusive, nós médios sentimos na pele. Por quê? Muitas vezes, deixa eu voltar um pouco atrás. Essa ideia de que os meus guias vão passar a mão na minha cabeça é um completo engano. Pelo contrário, quando a pessoa tem uma responsabilidade mediúnica e ela vai exercer um trabalho espiritual, os guias dela serão os primeiros a cobrar dela postura, serão os primeiros a cobrar dela comportamento, serão os primeiros a olhar aquilo que ela está fazendo, que ela está vivendo. Então essa ideia de, eu sou médium, eu posso fazer o que eu quiser, os guias passam a mão na minha cabeça, isso não existe. E não pode existir. Porque o objetivo é fazer com que cada um de nós amadureça, enfrentando as provas que tem que enfrentar, enfrentando os desafios que tem que enfrentar e ao mesmo tempo plantando aquilo que precisa plantar. Se as entidades simplesmente viessem, passassem a mão na cabeça, meu filho, você é um sofredor mesmo, não, a vida é assim e tudo mais, quando é que eu mudaria? Nunca mudaria. Eu continuaria no mesmo. Então, quando eu erro, por exemplo, a primeira coisa que acontece é eu perceber quando os guias estão felizes ou não com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu falei, com aquilo que eu pensei. E isso acontece com todas as pessoas. Sempre quando há o apoio do Espírito Protetor, do Anjo de Guarda, essas entidades não são babás. Elas não estão aqui para pegar na nossa mão e falar, vem filhinho, eu vou te mostrar o caminho. Elas chegam e falam, você quer melhorar? Você quer virar gente? Você quer crescer? Então o caminho é esse. Mas siga, as pernas são suas. É você que está na terra, é você que está vivendo. Então sim, nós temos muito apoio espiritual, mas a responsabilidade das nossas ações são todas nossas. E aí quem conhece um pouquinho da literatura mediúnica, sabe, isso não é nenhuma novidade, que um dos grandes tormentos do espírito é chegar no mundo espiritual com a consciência culpada, com a consciência pesada. Porque aqui nós temos inúmeros artifícios. Nós podemos fingir, nós podemos mentir, nós podemos fazer um monte de coisa que de alguma forma vai nos anestesiar ou vai disfarçar quem nós somos. Mas do lado de lá não tem jeito. Quem trabalha em reunião de desobsessão percebe isso. É muitíssimo difícil você ver um espírito chegar, por exemplo, feliz, alegre, sorrindo. Por quê? Porque ao chegar do lado de lá, ao olhar para a vida que teve, quando então seus mentores vêm e o ajudam a compreender tudo o que lhe aconteceu, os principais fatos, o porquê desta pessoa ter entrado na minha vida, o porquê daquela, então o espírito começa a ter um olhar mais abrangente sobre a própria vida, vem a vergonha e vem a consciência culpada, dizendo, eu poderia ter vencido se eu tivesse sido um pouco mais perseverante, se a minha fé fosse um pouquinho mais forte, se eu tivesse um pouco mais de boa vontade. E esse, para mim, é o ponto mais importante, porque os guias não vêm dizer para a gente que para conseguirmos nos transformar, para nos tornarmos seres melhores, espíritos melhores, seja necessário fazer grandes coisas. A gente não precisa fazer como uma borboleta, a gente não precisa passar por uma metamorfose para poder existir. A gente pode vencer as nossas dificuldades com pequenos atos, com poucos esforços, com um pouquinho de fé, com um pouquinho de boa vontade. E é justamente isso que as entidades constantemente nos falam. Então, livre-arbítrio não é satisfazer a minha vontade. Livre-arbítrio é, ok, o meu contexto é esse. Eu tenho uma possibilidade de escolha. Vou dar um exemplo. Essa semana, eu vi uma postagem no Facebook muito interessante, um diálogo de um Exu com uma pessoa, que estava tendo problemas com o serviço. E essa pessoa, então, chegou para o Exu e disse assim, está muito difícil conseguir emprego. E a entidade concorda, está difícil. Aí ele fala, porque as pessoas estão pagando muito mal. A entidade fala, mas antes pingar do que secar. Aceita esse, vai trabalhando para você conseguir coisa melhor. Mas o serviço é muito pesado. Mas o salário não é o que eu quero. Bom, você quer trabalhar ou você não quer? E eu achei esse relato simples, um relato muito verdadeiro, porque ele é cotidiano. A gente passa por isso. Quantas e quantas vezes a gente reclama, seja do serviço, seja de um familiar, seja de um amigo, seja de nós mesmos.
Aí a entidade vem e aponta um caminho. Pode não ser o seu caminho de sonho, pode não ser a estrada florida que você queria, mas ela apontou um caminho. Será que pingar realmente não é melhor do que deixar secar? Será que ter pouco não é melhor do que não ter nada? Então, isso ilustra o livre-arbítrio. A pessoa desse exemplo pode dizer, não tem emprego, mas a verdade não é essa. Ela mesma disse nesse diálogo com o Exu, a verdade é, os empregos que existiam estavam pagando mal. Ok, é uma realidade, eu entendo. Mas não era que não existia, era que ela achava que aquilo não servia para ela. E ela tem todo o direito do mundo de querer tentar uma coisa melhor, se esforçar para buscar uma coisa melhor. Mas entendem a relação? O que é o livre-arbítrio? A capacidade de escolha. Amanhã ou depois chegassem para essa pessoa, ela provavelmente diria, não existe emprego, não existe. É você que não quis aceitar. Livre-arbítrio é isso. Capacidade de escolha dentro do contexto. Se o contexto é esse, então as possibilidades de escolhas que eu tenho são essas. E assim, gradativamente, as coisas vão mudando. O problema é que a gente não quer isso. Nós somos, em geral, espíritos muito preguiçosos. Se aqui eu dissesse, se eu botasse um cartaz ali dizendo que nós vamos fazer uma gira e que a entidade vai arrumar um serviço de 10 mil reais para não fazer nada, eu aposto que metade esperava sair do carnaval para vir aqui. Porque esse é o nosso sonho, é esse. O nosso sonho é um milagre, o nosso sonho é um impossível. Isso não existe em lugar nenhum. Nem nesse terreiro, nem em qualquer outro terreiro. O que as entidades vão fazer aqui é nos auxiliar, nos esclarecer, nos apontar caminhos para que nós possamos crescer desde que a gente queira, desde que seja o nosso ideal. Se não for, não adianta. Não adianta. Eu já conheci pessoas, por exemplo, na Umbanda, que tinham 40 anos de terreiro, 40 anos de prática mediúnica e pareciam criança, no modo de agir, no modo de ser, no modo de falar, nos pensamentos. Estava há muito tempo na Umbanda, mas não deixou a Umbanda verdadeiramente entrar. Assim como já encontrei pessoas que com um ano de Umbanda já entenderam a essência, já entenderam o significado do terreiro, já entenderam a razão de uma gira e conseguiram, mesmo em um espaço muito curto de tempo, fazer uma grande transformação. E fazer dessa transformação conseguir se tornar o ser melhor. Então, livre-arbítrio é isso. Eu tenho uma vida. Essa vida é composta por outras pessoas. Eu vivo num lugar, eu vivo num contexto, esse contexto me dá algumas possibilidades. Dentro dessas possibilidades, se eu quero crescer enquanto espírito, que eu consiga fazer as melhores escolhas. Porque aquela porta aberta, se eu atravessá-la, ela vai me colocar em outro contexto, onde haverão outras possibilidades. E é assim, de passo em passo, o espírito consegue evoluir, consegue crescer, consegue se amadurecer e consegue enxergar melhor a própria vida. Eu já conversei com pessoas de 60, 70 anos de idade que me falaram assim, a vida passou rápido, eu nem sei o que aconteceu para que eu chegasse até aqui. E desde muito tempo, quando eu ouvia esse tipo de relato, eu ficava com medo. Porque eu pensava, gente, se eu não tenho consciência da minha própria história, quem é que vai ter? Eu comecei a dar aula recentemente e tenho trabalhado com os meninos mais novinhos, do 6º ano, a questão da identidade. Conhecer o nome, conhecer o sobrenome. E eu disse para eles, olha, se vocês querem estudar história como uma matéria, vocês devem começar pela história de vocês. Porque se você não conhece a sua história, o que adianta você conhecer de Roma, de Grécia, de Egito, de República, de descoberta do Brasil, se você não sabe nem quem você é? Eu perguntava para os meninos, vocês sabem o porquê do nome de vocês? E a maioria dizia não. Eu perguntava, vocês sabem onde seus pais se conheceram? A maioria não. Então, se a gente quer verdadeiramente se transformar, que a gente se conheça e se conhecendo, nós possamos cada vez mais trabalhar aquilo que nós temos de ruim, desenvolver aquilo que nós temos de bom e com isso o nosso arbítrio será mais justo, mais reto, mais sereno. As nossas escolhas serão mais acertadas e o nosso caminho mais suave. Vou contar uma coisa rapidinho. Hoje em dia não, já tem bastante tempo,
existe aquele pensamento que diz assim, todo mundo tem que ser feliz, a vida é um McLanche, é o comercial de margarina. Não, não é assim. Nem todas as pessoas nasceram para ser felizes. E reconhecer isso já é uma grande vitória. Vou dar um exemplo. Uma vez, num trabalho espiritual de Preto Velho, uma moça começou a frequentar o terreiro e ela era o retrato da depressão. Ela entrava no terreiro de cabeça baixa, ela não olhava no rosto dos guias, ela falava com uma voz triste, ela me parecia uma pessoa completamente cinza. E ela frequentou muito tempo os trabalhos. E um belo dia, o Preto Velho fala para mim assim, nós estamos muito felizes com a melhora dela. E eu pensei, que melhora? Essa mulher está quase morrendo, acho que você der um espirro, ela cai dura. Que melhora é essa? Eu não via com os meus olhos, claro. E ele disse assim, filho, nem todas as pessoas vieram ser felizes na Terra. Esse é um espírito suicida, que há mais de 4 encarnações sempre foge pelo suicídio. Por isso essa vida para ela é uma vitória, porque esse é o maior tempo que ela permaneceu encarnada até agora, em comparação às suas últimas encarnações. Ela não vai conseguir ser feliz. Ela vai viver com essa tristeza, mas se ela vencer, se ela carregar isso até o fim, ela sai dessa vida mais forte. E saindo dessa vida mais forte, a próxima vida que ela tiver será mais suave. E assim também acontece com a gente. O livre-arbítrio tem essa importância. Eu vou fazendo as minhas escolhas, elas vão gerando consequências. Se eu quero consequências melhores para o futuro, que as minhas atitudes sejam melhores no presente. Eu posso hoje passar por uma enfermidade, eu posso ter um problema gravíssimo na família, essa é a minha condição. Vem o livre-arbítrio, a lei divina, e pergunta, o que é que você vai fazer? Hoje está ruim, então eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou tentar fazer o melhor, porque essa vida pode continuar ruim, mas eu sei que se eu vencer, a próxima será mais suave. E assim, gradativamente, nós vamos vencendo as nossas dificuldades, nós vamos fortalecendo o nosso espírito até chegar a um ponto em que nós vamos olhar para trás e não vamos ver nenhuma conta aberta. Todas as nossas dívidas com o planeta, conosco mesmo, com as demais pessoas, terão sido saldadas. Então, à nossa frente haverá apenas um caminho de luz. Todos nós um dia vamos chegar lá. E o caminho é justamente o livre-arbítrio. A espiritualidade nos ilumina, nos fortaleça sempre, que a gente consiga fazer sempre as melhores escolhas.